Olá, quinto ano! Nós vamos dar início a mais uma aula de ciências. Essa semana nós vamos aprender e conhecer mais um sistema do corpo humano, que é o sistema locomotor. Falar de mais um sistema importantíssimo para o corpo humano, que é o sistema locomotor. Eu trouxe essa imagem para você ter uma ideia de como ele funciona. Então, até aqui nós vimos que cada parte do corpo tem suas particularidades e funções específicas, né? Garantindo o desempenho perfeito do organismo. E, por exemplo, o que possibilita os movimentos do nosso corpo é a presença do sistema muscular e esquelético. Então, a locomoção dos seres humanos depende da ação conjunta de três coisas, que é os ossos, como está aqui na imagem, músculos e articulações, tá? Nós vamos falar de cada um deles. Primeiro, nós vamos falar da parte dos ossos, que está aí no livro de vocês, de ciências, na página 34. Tá? Fala assim, ó, o esqueleto de uma pessoa adulta é formado por 206 ossos. Você sabia disso? Tira tudo isso de osso? Então, é um esqueleto que dá sustentação à estrutura do corpo e protege os órgãos. Então, aqui a gente já consegue entender que os ossos também servem para proteger os órgãos internos. Né? Então, vamos falar sobre cada um deles, assim. Mais importantes, vamos dizer assim. A cabeça, ela apresenta vários ossos. O crânio tem a função de proteger o cérebro e os ossos da face dão forma ao rosto, né? Dá a característica de cada um. Mais um pouquinho, nós vemos que o braço ele é formado pelo húmero. É um osso longo que liga o ombro ao cotovelo. E o antebraço é formado por dois ossos que ligam o cotovelo ao punho. Chamamos de rádio e ulna. As mãos são formadas por mais de 30 ossos encaixados como peça de um quebra-cabeça. Né? Um órgão tão pequeno e tem 30 ossos. Imagina, né, a delicadeza desses ossos. Também nós temos, descendo um pouquinho, o tórax, que é formado por um conjunto de ossos, que é o externo, e a costela. As costelas protegem os órgãos importantes como o coração e os pulmões. Tá? Descendo mais um pouquinho, nós vamos ver a coluna vertebral, que é formada por 33 ossos achatados. Chamamos de vértebras. E ela que mantém o nosso corpo em pé e permite vários movimentos, como curva, né, girar. Né? Então é a vértebra que faz esse movimento. Aí nós temos descendo um pouco mais as pernas, que apresentam os ossos grandes e resistentes, pois tem a função de sustentar o peso do corpo e nas costas está na coxa, desculpa, está o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tá? E o considerado maior osso do corpo humano é o fêmur. E nos pés existem vários ossos que, articulados, permitem movimentos e os ossos dos dedos são chamados de falanges, tá? Também são formados por vários ossos para dar esse movimento do pé. Então, coloquei aqui que alguns ossos também têm uma função muito especial. Em seu interior, ele apresenta a medula óssea, que atua como uma espécie de fábrica de células do sangue. Aí eu trouxe essa imagem para vocês terem uma ideia como que funciona a medula, onde fica, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos músculos. Então eu trouxe essa imagem para vocês terem uma noção da parte óssea e a parte dos músculos, tá? Então, para que o nosso corpo se movimente, é necessário que os músculos estejam ligados aos ossos. Por isso, eles são chamados de músculos esqueléticos. Andar, correr, pular, piscar, sorrir, entre outros, todos esses movimentos são realizados com o auxílio dos músculos. Então, existe aproximadamente 600 músculos no corpo humano, de várias formas e tamanhos. Eles trabalham de duas formas, né? Contrai e relaxa. Então vamos conhecer algum deles. Então nós temos logo no início, em cima,
próximo à cabeça, é o músculo do pescoço, que movimenta a cabeça de um lado para o outro, tá? Descendo mais um pouco, nós vamos ver o músculo dos ombros, que levantam e abaixam os braços, tá? Mais um pouquinho, descendo um pouco mais, nós vemos o tríceps e o bíceps. Então, o tríceps ele estica o braço e o bíceps dobra o braço. Descendo um pouco mais, nós vemos o músculo abdominal, né, que ele movimenta o corpo e ajuda na respiração. Então, esse movimento de respirar, quem faz é o músculo abdominal, tá? Descendo, nós temos músculos da coxa, que movimentam as pernas. Tem o músculo da panturrilha, que levanta o calcanhar e apontam os dedos, né, dos pés para frente, auxiliando no equilíbrio. E os músculos da canela, que movem os pés para baixo e para os lados, sabe? Então, tem vários músculos, né? E um exemplo dele é que tem alguns músculos que não trabalham sozinhos. Então, a ação conjunta entre os músculos, os ossos e articulações, comandado pelo sistema nervoso, é que permite os movimentos. Então, a gente tem aqui um exemplo de músculos que trabalham juntos, ó. No braço existem dois músculos que trabalham juntos, que é o bíceps e o tríceps. Quando o bíceps contrai, o tríceps estica, fazendo o antebraço se levantar e o cotovelo se dobrar. Tá? Então, esse é um músculo que trabalha, que depende muito um do outro. Então, os músculos do nosso corpo, como o estômago, o intestino e o do coração, eles funcionam de forma independente, tá? Independente da nossa vontade. Quer dizer, a maioria dos músculos, eles dependem do nosso comando para funcionar, né? Nem eu falar, mexe o braço, mexe a cabeça, né? Só que alguns, eles trabalham de forma independente, que são esses músculos do estômago, do intestino, do coração, né? Eles funcionam por quê? Imagina se você está dormindo, não está nem pensando e o coração para, né? Não pode. Então, esses órgãos, eles funcionam independentemente da nossa vontade ou não. E no nosso corpo, há outros músculos, né? São 3 tipos de músculo que a gente fala, que é o liso, o cardíaco e esquelético. Vocês já ouviram falar sobre algum desses músculos? Não? Então eu vou ler um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então o liso são os involuntários e estão presentes na parede dos vasos sanguíneos, por exemplo. Eles também são encontrados em órgãos internos como o estômago e o intestino, sendo responsável pelo movimento desses órgãos, tá? Isso é um músculo liso. O cardíaco, também conhecido como miocárdio, contrai-se e relaxa, impulsionando o sangue para todo o corpo, independente da nossa vontade. E o esquelético, que possibilita o movimento dos ossos e são de controle voluntário, quer dizer, com a nossa vontade. Existem em maior quantidade no corpo e representam aquilo que costumamos chamar de músculo, como os bíceps, né? Esses músculos que funcionam com a nossa vontade, tá? Gente, aqui tem um trabalhinho de pesquisa. Como nós finalizamos os sistemas do corpo humano, então o que eu quero? Quero que você fale um pouco sobre cada um desses sistemas estudados até aqui, nesse livro, tá? Então eu coloquei alguns exemplos que precisa conter nesse trabalhinho. Então você vai colocar qual a função de cada um deles, qual a importância, né, de cada um, e se esse sistema ele trabalha sozinho ou depende de outro sistema. Então você vai falar de cada um desses sistemas que nós estudamos até aqui. Pode ser feito, gente, no caderno. Então que vocês escrevam, né, façam um trabalho bonitinho, porque esse trabalho vai valer nota, tá? E me mandem por foto. Tá certo? Então, beijo e até o próximo vídeo.